Com todas as cores pra enfrentar amores cris. Vamos ver se agora vai, gente. Todo mundo aí, coraçõezinhos na tela. Eu sei que não travou, tá bom? Bota coração na tela, que aí eu sei que tá funcionando. Gente, eu estava falando, antes de travar, da boa-fé objetiva, né? Que decorre da eticidade, né? O artigo 3º, inciso 1º da Constituição, traz o princípio da solidariedade. Ser solidário é se preocupar com o próximo. E se preocupar com o próximo é ser ético. Veja, a boa-fé objetiva, portanto, ela impõe um padrão ético de comportamento esperado por todos em sociedade. A boa-fé objetiva impõe um padrão ético de comportamento esperado por todos em sociedade. Boa-fé objetiva não se confunde com boa-fé subjetiva. Anotem aí no caderno de vocês. Boa-fé subjetiva não se confunde com boa-fé objetiva. Gente, eu estou botando as minhas aulas no YouTube, tá? É só seguir lá o canal Aurélio Burré e você vai ter a notificação de que entrou uma aula nova. Então, gente, boa-fé objetiva é diferente de boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva é o quê? É aquele padrão ético de comportamento esperado por todos em sociedade. É uma análise objetiva. Você olha para os contratantes, por exemplo, numa relação jurídica e verifica o comportamento deles é ético, analisando externamente. Agora, a boa-fé subjetiva não. Ela traz uma análise, como o nome diz, subjetiva. Você tem que analisar o elemento anímico das partes, tá bom? Analisar a intenção das partes. Verificar se havia ou não intenção de lesionar alguém, de causar prejuízo. Então, atenção, qual é o contrário de boa-fé subjetiva? Ninguém fala muito boa-fé subjetiva. O contrário de boa-fé subjetiva é a má-fé. A gente fala mais em má-fé. Agora, qual é o contrário de boa-fé objetiva? É a ausência de boa-fé objetiva. Cuidado com isso, por favor. Quando eu digo que a pessoa não atuou de acordo com o padrão ético de comportamento, ela não atuou com má-fé objetiva, ela atuou com a ausência de boa-fé objetiva. Agora, quando a pessoa atua com a intenção de prejudicar, ela está atuando com má-fé. Tá certo? Então vamos dar aqui alguns exemplos. Veja só. Eu quero comprar um apartamento. Eu já dei esse exemplo aqui em outras aulas, tá? Mas vamos revisar. Eu quero comprar um apartamento e eu vou comprar um apartamento da Raquel, que entrou agora. O que a Raquel faz? Ela sabe que o apartamento dela está cheio de infiltração, está com cupim. E se eu chegar lá para ver o imóvel, eu vou verificar que as paredes estão caindo, que está cheio de infiltração, está nascendo já aquele galho na parede da sala, de tão úmido que está a parede. O que ela faz? Ela dá uma maquiada. Chama um pedreiro para dar uma emassada na parede, passar uma tinta, uma mão de tinta e esconder aquela infiltração, esconder os cupins. E aí o que acontece? Eu vou lá, acho que está tudo certo e compro o apartamento. Esse apartamento veio com o quê? Com vício redibitório, veio com vício oculto. Eu posso pedir a devolução do dinheiro e devolver o imóvel para ela. Mas, além disso, eu posso exigir perdas e danos. Por quê? Ela atuou com má-fé. Ela atuou com a ausência de boa-fé subjetiva. Ela teve um comportamento de má-fé, com a intenção de me prejudicar. Estão entendendo? É diferente da boa-fé objetiva. Na boa-fé objetiva, a gente vai verificar: será que aquele indivíduo praticou um comportamento ético? Será que ele respeitou a ética? E eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu estou querendo vender agora o meu apartamento, tá certo? Quero vender o meu apartamento. Ele está perfeito, não tem nenhum vício oculto. Aí um de vocês, por exemplo, a Rafa, vem aqui em casa olhar meu apartamento. A Rafa vai fazer a prova aqui no Rio, passa para o Rio, vai ser juíza no Rio. Ela quer comprar um apartamento. Olha o meu apartamento e eu penso assim, nossa, ela já é juíza, ela vai pagar o preço que eu estou ofertando. Então, o que eu falo? Olha, o apartamento é assim, assim, assado. Ela olha, gostou. Beleza, comprou. Algumas semanas depois, a Rafa é acordada no meio da noite com um vizinho
né, esmurrando a porta do apartamento, sem roupa, gritando desesperadamente. Isso é um fato real que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Objeto de um processo. Gritando desesperadamente. Ela fica assustada, não abre a porta, né? Vai dormir, tenta dormir. No dia seguinte, a mesma coisa, o vizinho bate, toca a campainha, grita, e aí ela vai falar com o porteiro. Olha, o que aconteceu? O que é essa pessoa? Ah, é um morador que tem problema, ele tem uma doença, e ele cisma com quem mora nesse apartamento. Toda noite é isso. Inclusive, quem lhe vendeu o apartamento reclamava constantemente nas reuniões de condomínio. Tem várias reclamações do livro de reclamações, e ele inclusive vendeu o imóvel porque não aguentava mais esse transtorno durante as madrugadas. Veja só, eu estava tão perturbado com aquele vizinho que eu acabei vendendo meu apartamento para a Rafaela. Ele tem algum vício oculto, algum defeito material na coisa? Não. Algo na lei me obriga a informar a Rafaela que tem um vizinho maluco que me perturba? Não tem nada expresso na lei. Mas existe algo maior. Existe a ética que me traz esse dever jurídico. Aquilo que eu falei, a ética deixou de ser um princípio, um valor moral e passou a ser um valor jurídico. A ética me impõe esse dever. A boa-fé objetiva me impõe esse dever. Logo, se eu não informei, eu não atuei com boa-fé objetiva. A gente vai verificar que a boa-fé objetiva traz uma série de deveres anexos. Nós vamos estudar no próximo vídeo. Uma série de deveres anexos, como lealdade, informação, proteção, cooperação, confiança entre os contratantes. Se eu nada disso, eu, no mínimo, feri o dever de informar o meu contratante. Nós somos parceiros contratuais. A Rafa deveria ter conhecimento disso para ter a melhor opção. E ela não teve essa possibilidade porque eu não atuei dentro da ética. Veja, não precisa entrar na minha cabeça para saber se eu queria prejudicar a Rafaela ou não. Basta verificar que uma pessoa ética deveria informar. Então, quando eu não obedeço à boa-fé objetiva, eu posso incorrer em abuso do direito. Anotem aí. Quando a quebra da boa-fé objetiva, você pode estar diante de um abuso do direito. Eu tinha direito de vender o meu apartamento sem falar nada? Direito eu tinha, mas eu abusei desse direito quando aquele fato era relevante, quando eu deveria ter informado. Além do abuso do direito, que, atenção, é um ato ilícito, todo mundo lembra, né? Artigo 187. O abuso do direito configura ato ilícito. Se é um ato ilícito, se a Rafaela tiver prejuízos, ela pode cobrar indenização. Exatamente, Rafaela. E induz responsabilidade objetiva. Então, combinem o artigo 187 com o artigo 927 do Código Civil. Além disso, além de ser um abuso do direito, pode ser causa de inadimplemento. Pode ser a terceira forma de inadimplemento. Ao lado do inadimplemento absoluto e da mora, a gente tem a violação positiva do contrato. Pode ser também uma causa de inadimplemento, né? Extinguindo assim a obrigação, trazendo as partes para o status quo anterior. Então nós vamos estudar também essa questão da violação positiva do contrato. Só estou dando um panorama geral, né, definindo o que é boa-fé objetiva, diferenciando a boa-fé subjetiva. Gente, se o examinador de vocês perguntar, no artigo 1201 do Código Civil, olha o que diz o artigo 1201 do Código Civil. É de boa-fé a posse que não for violenta, clandestina ou precária. O artigo 1201 traz a definição de possuidor de boa-fé e diz: é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Essa boa-fé, que está no artigo 1201, é boa-fé objetiva ou boa-fé subjetiva? Como é que você faz para saber? Basta você pensar. Se eu tenho que verificar a boa-fé na posse de acordo com se o possuidor ignora ou não o vício, ignorar é uma questão o quê? Anímica. Eu estou querendo analisar se ele conhece ou não o vício. Então, se eu tenho que entrar na cabeça do agente para verificar se ele está de boa-fé ou não, essa boa-fé é o quê? Boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva traz um padrão de comportamento. Você encontra no próprio artigo 187.
Também comete ato ilícito aquele que exceder os limites impostos pela boa-fé. Exceder os limites da boa-fé. Tá? Então, que limites são esses? Os limites éticos. Tá? Você não precisa entrar na cabeça do agente. Tranquilo, gente? Feita essa diferenciação de maneira bem tranquila, o que eu quero trabalhar com vocês na próxima aula? As funções da boa-fé objetiva. Anotem aí. As funções da boa-fé objetiva. Já fiz um vídeo desse há um tempo atrás, mas agora estamos sistematizando tudo no aulão, até porque quando eu fiz esse vídeo eu devia ter uns 30 seguidores, agora já chegamos aí a quase 900 seguidores, então é bom revisar esse tema. É um tema que certamente é forte para o MP aqui do Rio, para os outros MPs, né, do Amazonas também que está tendo agora, então fiquem atentos. Gente, isso está caindo em prova objetiva. Eu só quero que vocês terminem essa aula com uma coisa na cabeça de vocês. Boa fé objetiva decorre da ética. Muitos aqui que ouviram essa minha explicação podem ter pensado assim: poxa, mas eu também não ia informar a Rafa do vizinho, porque senão ela acabava não comprando o imóvel. Gente, esse é o pensamento do esperto, esse é o pensamento de muitos brasileiros. Mas o que você faz ou não faz não interessa para a prova e muito menos para o examinador. Desculpa ser duro. Não é o que você faria no caso concreto, é o que deve ser feito. É o comportamento ético esperado de todos em sociedade. Então veja só, um filósofo brasileiro muito conhecido, ele participa de programas de TV, o Mário Sérgio Cortella, ele dá uma definição muito boa de ética. Se você está na dúvida se o seu comportamento é ético ou não, você tem que fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: eu posso tomar essa atitude? Eu posso fazer isso? Segunda pergunta: eu quero fazer isso? Eu posso? Eu quero? Veja, eu quero tomar essa atitude? Terceira pergunta: eu devo fazê-lo? Veja, muitas vezes você pode fazer algo. Eu posso vender o apartamento. Eu quero vender o apartamento, mas eu não devo vender sem dar a informação necessária para o meu comprador. Às vezes você quer, às vezes você pode, mas às vezes você não deve fazer, tá bom? Porque toda vez que você entende que não deve, é porque esse comportamento ele é antiético. Tá certo? Tranquilo, gente? Estão tranquilos com relação a esse assunto? Na próxima aula vamos ali desmembrar as funções da boa-fé objetiva, entrando pelo abuso do direito, o venire contra factum própria, suppressio, surresto, coc, né, duty to mitigate the loss, né, que é o direito de mitigar as próprias perdas, entre outras questões, tá bom, gente? Tudo isso não é viagem, tá? Não é filme do Harry Potter, né? Venire contra factum próprio, parece até coisa de Harry Potter. Não é uma magia, não é nada disso. É exatamente o que está sendo cobrado agora em provas. Tá bom, gente? Então, a gente volta com esses temas. Muito obrigado pela presença de vocês. Aí, muita gente, muita audiência, num horário concorrido, né? Muita gente boa gravando Periscope. E a gente volta amanhã. Tá bom, gente? Eu peço desculpas hoje. Hoje eu não vou gravar o vídeo de contratos em espécie, tá certo? Não vou gravar o vídeo de contratos em espécie por falta de tempo. Mas a gente volta amanhã. Tá bom, gente? Olha, desejo a todos uma ótima noite. Estudem, gente. Toda hora é tempo de estudo. Tá de bobeira? Estuda. Não fica de bobeira. Tá certo? Valeu, gente. Marília, obrigado. Kate, Paty, quem mais tá aí? O Davidson tá sempre na área. Ivana, que chegou hoje, né? Qual horário, Ivana? Aqui você tá chegando agora? Eu não marco hora, tá bom? Fica disponível 24 horas. É o tempo que eu posso. Obrigado, Raquel. Marina, obrigado, Marina. Concurseira 15. Vai lá estudar, concurseira. Valeu, Ivana aí. Continue com a gente. Gente, até amanhã. Hoje eu não volto com contratos em espécie, tá certo? Se eu voltar ainda mais tarde no Periscope da madrugada, de vez em quando eu faço um Periscope da madrugada, vai ser com dicas para provas em geral, tá certo? Um abraço aí, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.